Hoje estamos na responsabilidade de entrevistar a nossa idealizadora do projeto Jeito Plena de Ser. Fabi Krause, seja bem-vinda, juntas com as demais coautora Bruna, Ângela e Manu. Isso mesmo, Manu. E que responsabilidade, né? Então, o jeito plena de ser, ele tem sentimento, ele tem plenitude. Fabi, nos conte uma curiosidade sobre o seu jeito plena de ser. O meu jeito plena de ser também tem liberdade. Dentro das minhas escolhas ao longo da minha vida, o que me trazem realmente para esse lugar da autenticidade, de ser quem de fato eu sou, assim como me vestir de mim mesma. Acredito que quanto mais para esse lugar eu fui ao longo da minha vida, mais eu me conectei comigo mesma e também mais eu me conectei com as mulheres que também estão no meu entorno nos últimos 5 anos enquanto mentora de mulheres. E o que te motivou a seguir a temática escolhida? Olha, diria que nada na minha vida foi tão planejado, embora me considere uma pessoa muito organizada. As coisas elas foram acontecendo como precisavam acontecer, e acredito que essa seja uma grande chave inclusive, muitas vezes nós focamos muito naquilo que nós queremos, mas nem sempre é aquilo que a gente quer, mas aquilo que cabe na nossa vida, aquilo que nós precisamos naquele momento. Então falar de plenitude não foi algo que nem eu tinha integrado em mim mesma. Conforme as mulheres foram chegando e falando, né: "Fabi, esse teu jeito plena de ser". Eu não me via dessa forma, até por conta de um contexto, né, principalmente profissional, muito técnico, muito na área técnica, em um ambiente corporativo, onde você trabalha muito mais o teu racional, então eu não me percebia dessa forma. Contudo, conforme as coisas foram acontecendo, eu fui observando realmente o que que era esse meu jeito, o que que tinha em mim que chamava a atenção das pessoas, das mulheres em especial, de quererem ter talvez essa aproximação, talvez querer também aprender sobre esse jeito. Ele não é único, ele não é exclusivo, até porque cada uma de nós tem o seu jeito. E quando surgiu realmente, né, a ideia do jeito plena de ser, antes mesmo dele se tornar o livro, que inclusive, né, é um best-seller, foi muito nesse entorno de integrar quem de fato é a Fabi, digo é, né, não somente quem fui, mas quem sou, e a partir disso começar a levar com outros olhos, me ver com outros olhos e levar com outros olhos também para o mundo. E quando eu convidei cada uma destas 30 mulheres, na verdade foram muito mais convites, né, porque para nós chegarmos a 30 mulheres é o momento de cada uma. O quanto cada uma estava também aberta para falar sobre si, falar da sua história, que é um ato de coragem, realmente, quando nós assumimos a nossa versão, a nossa melhor versão, quando nós assumimos também a parte triste da nossa história, porque a plena, ela não foca no que aconteceu de ruim, nos desafios. Todas nós temos uma história que não foi agradável, ou várias, né? A gente se constitui dessa forma. A gente aprende a lição e vida que segue. Agora, quando eu olho para as mulheres e quando nós pensamos em inspirar mulheres, em levar para outras mulheres aquilo que elas também gostariam de saber, curiosidades, assuntos que todas nós procuramos, é quando realmente a gente integra todas as nossas partes e de fato o jeito plena de ser ele veio para a Fabi, né, enquanto idealizadora sim, levar, idealizar, ser líder desse movimento feminino pela plenitude, mas para mim em especial, foi um processo de cura também, de acessar as minhas tantas camadas, porque todos esses assuntos eles se conectam comigo de alguma forma, em graus diferentes, de formas diferentes.
E aí eu também pensava, se eu sou essa mulher plena para outras mulheres, com certeza estas 30 mulheres também são para outras tantas. Então, se eu conectar com uma mulher que seja, eu já terei levado também um pouco de mim, né, e isso faz a diferença. Quando a gente pensa em propósito, em legado, tem algumas palavras muito bonitas que a gente utiliza, às vezes a gente busca isso, mas como que é na prática realmente? Então eu acredito que, a partir do momento que eu consigo transbordar aquilo que eu tenho dentro de mim, realmente, eu vou para esse lugar do propósito, de servir, de levar algo, deixar algo para o mundo, e eu também não serei egoísta, porque todas nós temos uma formação profissional, mais do que uma, eu inclusive, né, sou essa, mais do que uma formação, títulos, diplomas, mas não é isso que faz realmente a FAB ser quem a FAB é. Os nossos títulos, nossos diplomas, eles nos levam para o fazer algo, né, mas quando eu penso em quem de fato eu sou, é para além disso. Então eu sempre pensei que aquilo que eu fosse fazer, aprender, que eu teria que levar isso, sempre fiz de uma forma muito natural, então, de uma facilidade talvez que é diferente para outras pessoas. Então acredito que venha muito de encontro a isso. Acho que tem muito isso, né, que nós não somos o que eu não sou o que me aconteceu, mas o que eu fiz com isso, né. Exatamente. É bem esse um dos pontos, assim. Nós não somos a história que nos contaram, nós não somos os rótulos que nos dão, porque ver a FAB, né, hoje, no lugar onde a FAB está, teve muita renúncia, teve muita escolha, assim, consciente, outras inconscientes, assim como, não é fácil para nenhuma de nós, aquilo que a gente escolhe viver. Então tem isso do abdicar, contudo quando eu sei realmente quem eu sou, quais são os meus inegociáveis, às vezes eu preciso parar para recalcular minha rota. Espera lá, isso daqui faz sentido, não faz? Isso me aproxima a quem eu quero ainda ser? Quais são os sonhos que eu estou alimentando? Então cai por terra, vamos pensar assim, que realmente eu não sou aquilo que me aconteceu, mas o que eu escolhi fazer. E das nossas, dores, dos nossos traumas, dos nossos desafios, obstáculos, cada um dá o nome que quiser dos nossos problemas, a gente sempre vai tirar alguma lição. Agora, se eu fico presa naquilo ali que está me acontecendo, é porque de fato eu preciso olhar para isso. Ainda que doa, ainda que seja desconfortável, ainda que talvez influencie outras pessoas no entorno, tanto para aquilo que não é agradável, como aquilo que também é agradável. E identificar esse caminho todo da plenitude te fez enxergar o que além disso? Uma perspectiva de futuro diferente? As escolhas que você fez têm impacto na tua vida? Porque a gente sempre julga o outro, né, olhando o que para ela sempre foi mais fácil. E, inclusive, aqui dentro a gente falava isso pra Fábio. Então, o quão mais fácil foi para você seguir esse caminho? Você pode estar contando um pouquinho como que foi? Que interessante, né, quando a gente pensa assim: "Ah, mas por que que pra Fábio foi mais fácil?". Se tornou fácil, talvez, hoje aos olhos dos outros, porque viram acontecer, né, algumas das plenas que me conhecem uma vida inteira, outras há menos tempo. Então dizer que é mais fácil ou mais difícil é difícil, porque é redundante até, né, mas eu não sei o que que é fácil ou difícil para cada um, começa desse ponto de partida. Acredito que o que eu fiz, as minhas escolhas, as minhas mudanças, as minhas transformações, eu fiz com que as pessoas talvez achassem que fosse fácil. Acredito que seja isso, né, de uma percepção, porque, a gente se coloca autorresponsabilidade, para mim é uma das palavras-chaves, né, se eu plantei algo, vou colher, sim.
Se alguma coisa está acontecendo que não está me agradando, é porque eu permiti que isso acontecesse, eu me coloquei naquele contexto, enfim. E dizer que, esse caminho da plenitude foi algo que, eu vou seguir esse caminho porque eu pensei nele conscientemente, não, Manu, preciso ser bem sincera, não é uma coisa assim que, é esse caminho. Quando que eu entendi isso? Quando eu comecei a olhar os marcos da minha história. Quem era a Fabi, contexto familiar, cultural, educacional, enfim, né, todo social, tudo que eu construí sendo total desconhecida, sendo uma pessoa improvável, que tem isso, às vezes a gente pensa: eu sou uma pessoa comum", sim, eu sou uma pessoa comum, normal, como qualquer outra, não tem nada de diferente. Contudo, quando você, sabe aonde você quer chegar, quando você olha para o teu futuro, e você pensa assim: "Cara, é isso ou não é isso?", nessa espontaneidade toda. E quando você vai vendo que algumas escolhas que você faz não te aproximam aquilo que você quer viver, não, alguma coisa de muito errado não não está certo aqui. E tanto é que surgiu, né, dentro dos encontros aqui, né, no Plenas Home, onde nós estamos inclusive concluindo as gravações, né, do Plenas Cast, um mantra, né, eu crio a minha realidade, a minha autenticidade me conecta ao meu futuro, e eu faço da plenitude o caminho para chegar à vida que eu sempre sonhei. Porque foi, numa fase mais desafiadora, mais dolorosa de mudanças da minha vida pessoal, reunindo mulheres aqui, que a gente começou a falar cada vez mais de plenitude, dessa plenitude que a habita na Fábio. Então ali foi que eu entendi também que em meio ao caos, a gente tem um antídoto, que é a plenitude. E muito diferente do que as pessoas às vezes acreditam, as mulheres principalmente, né, que estão nos acompanhando, às vezes elas fazem uma analogia com a felicidade, que a plenitude é como felicidade, não é, são coisas diferentes. Ou quando você pensa: eu vou conquistar aquele cargo, eu vou ter, sei lá, algum bem patrimonial, alguma coisa que você deseja, que você almeja, aí sim eu vou ser feliz. Eu sempre pensei que não, a felicidade ela precisa fazer parte da minha vida. Não quer dizer que eu vou estar 100% do tempo feliz, mas aquilo que as escolhas que eu faço, a vida que eu tenho levado precisa me trazer isso. Então, da mesma forma, a plenitude. Quando eu fui integrando as minhas partes, mesmo aquelas que eu negava, mesmo aquelas que me incomodavam, mesmo aquelas que eu não percebia, foi realmente que eu entendi essa inteireza, essa completude, que é isso que nos forma realmente. Então, também vem de encontro, sim, por trabalhar a vida toda, inclusive com grupos, na área, né, de desenvolvimento, de certa forma, dentro das relações humanas, enfim, que eu fui vendo como que as pessoas iam evoluindo, crescendo, então foi uma coisa muito natural nesse processo. Agora você nomear é que talvez seja uma das nossas dificuldades enquanto mulheres, né, o que que eu estou sentindo, validar isso. Tô com raiva, nossa, eu tô eufórica, tô feliz, tô realizada. E pra gente avançar também, né, Manu, dentro disso que você perguntou, ir para o próximo nível, muitas vezes a gente vai precisar fazer escolhas que nos deixam desconfortáveis, né, é uma versão que já não cabe mais para um próximo passo, aí entra muito da nossa mentalidade, do nosso comportamento, das nossas ações. Assim como para mim, né, e que se tornou a filosofia de vida, o ser, o viver e o sentir, eles andam juntos, não tem como desassociar. Você fala muito, Fabi, sobre versões, né, acessar camadas, né. E existe alguma versão sua que foi mais difícil de você acolher nesse caminho todo até acessar o jeito plena de ser? Várias, né, as camadas realmente a gente ia acessando o que está consciente, hoje o que que eu tenho ciência, aquilo que anteriormente, talvez há um ano atrás eu não tinha, né, essa consciência de tudo isso, com certeza não.
A Fábio de 5 anos atrás, então, sequer imaginaria vivendo o que hoje eu vivo, não mesmo. Olhar para cada uma das versões, sim, teve coisas da minha infância, começa da nossa infância, dentro da psicologia facilitou muito esse olhar, esse acesso, sim. Então foi meio que um choque de realidade, ou que você não lidou, você vai ter que lidar. Não tem como você se tornar, né, um psicólogo, por exemplo, sem passar por você, né, é direto, essa veia é direta. Então eu precisei olhar lá para minha versão Fábio da infância, depois da pré-adolescência, da adolescência, da juventude, também ajustar a minha autoimagem, que tem coisas lá do meu passado que me condenam. Se eu brinco na fase apocalíptica, todas nós temos a versão do Velho Testamento, do Novo Testamento e agora a nova era plena. Mas tem coisas lá que foram muito boas, foram muito em cada uma das fases, mas também tiveram aquelas que, não foi muito legal. Se aquilo ali ainda me prende de alguma forma, eu preciso olhar. Então, o que que me ensinou e o que que eu preciso ainda me trabalhar. E diga-se que nos últimos 2 anos eu fiz isso com uma intensidade muito maior. De uma curiosidade, porque eu sempre fui muito curiosa dessas conexões, né, da vida, enfim, até mais filosófico talvez do que psicológico. Então dentro disso eu fui buscando, né, dentro dos processos de psicoterapia, outras terapias alternativas. Então, eu faço terapia desde os meus 16 anos de idade. Minha filha tem 7, já faz terapia desde os 6. Então são outros movimentos hoje, né, de uma facilidade maior. Contudo, não quer dizer que para todas as mulheres seja assim, que a gente precisa se permitir. E aí uma das coisas que eu tinha muito claro é: "Ok, o que que ainda dói em mim? Eu quero lidar com isso". No início não é fácil, mas depois se torna libertador. E eu me lembro inclusive que eu falava para os acadêmicos, quando eu dei aula na universidade, quando eles diziam assim: "Ai, prof, eu preciso me conhecer melhor". Principalmente quando você vai para o mercado de trabalho, né, "Eu preciso me conhecer melhor". Tá, mas você quer se conhecer por quê? O que que faz com que você queira se conhecer melhor? Porque você vai ver o que você não vai gostar também. Porque a gente não tem só coisas boas, não. E a mulher plena, ela também não é uma flor que se cheire, talvez, né? Tem várias crenças nesse entorno, mas enfim, para resumir um pouco. E o que eu sempre disse a eles e depois passei a falar também para as mulheres, o autoconhecimento ele é libertador, mas ele te exige tomadas de decisões. Porque realmente você vai por um caminho sem volta, é uma inquietude que toma conta e você não tem outra alternativa. É como você chegar, né, em frente ali à porta e precisa girar a maçaneta, só que só quem pode fazer isso é você. Então, não teria assim uma única versão, não, e a Fábio fala uma vida inteira das versões, sim, porque talvez uma analogia que facilite a compreensão. Então, a Fábio da infância, adolescente, a estagiária, a jovem, né, depois que esteve dentro de um relacionamento, que decide também sair do relacionamento, a que decide fazer uma transição de carreira, uma primeira transição, depois mais uma, e conforme você vai mudando, vai acontecendo as mudanças na sua vida, você vai vendo que, é uma mudança, que nem sei trocar de roupa. Não vou ser hipócrita de dizer que é tão simples assim, não. Mas você já nem deixa mais ir para um estágio que você não saia. Eu também tive essas versões, né, do caos, literalmente, que você vai se afundando, você vai lá para o fundo do poço, literalmente. "Ah, não, é o suficiente, vamos cavar mais um pouco". Enquanto você não chegar lá nesse lugar, você não vai para lugar nenhum. A gente precisa encontrar realmente a nossa pior versão também. Eu posso estar levando luz hoje para outras mulheres, mas eu precisei atravessar as minhas sombras, as minhas trevas. Muitas de nós temos medo, né, dessa nova versão. Acaba que a gente fica ali insistindo, né. E uma frase que você fala muito, né, quando estamos juntos é: "Quem me conheceu vai ter que me conhecer de novo", né.
Então isso pega bastante, né, fica bem forte, pesado para nós. O que será, né? Quem me conheceu vai ter que conhecer de novo. Como você disse, é mais que uma versão. Feliz da mulher que começa a entender, a compreender que ela pode sim ser várias, deixar essas para trás, né. Isso é bem importante também, né. E esse foi um ponto crucial, porque para mim não entrava na minha cabeça eu pensar assim: "Ok, então eu sou essa profissional aqui do organizacional, vou embora, vou lá para minha casa, vou viver a minha vidinha", né, tanto é que eu vidinha, eu já nem gosto de colocar no diminutivo, porque é realmente quando você se diminui para caber. E quando eu fui fazer a minha transição de carreira para empreender, dentro das minhas escolhas, era justamente o quê? Ser única e inteira e que todas as pessoas no meu entorno entendessem isso. Porque para uma mulher plena é difícil quando você faz uma escolha e você precisa ficar ali justificando, explicando para as outras pessoas o porquê você fez essa escolha. Então, quem está contigo consegue acompanhar. Quem não tá, não consegue. E aí, o que ressoa para o outro: "Nossa, como ela mudou". Sim, mudei, que bom. Eu não sou uma árvore, né, para ficar plantada no mesmo lugar, do mesmo jeito. E você, né, Ângela, me conhece, sei lá, talvez desde os 10, 12. 12 anos de idade, então já conheceu quantas versões da Fábio, inclusive. A Manu, não lembro também quantos anos, a Bruna menos, mas ainda assim também faz um bom tempo. E aí quando eu falo realmente, quem me conheceu precisa me conhecer de novo, porque eu mudei, e mudei muito. E também precisa bancar isso, sim, porque as pessoas elas vão trazer para você aquilo que é agradável para elas. Então quando você é útil ou quando você é interessante para outra pessoa, é isso, terminou o interesse, terminou a tua utilidade, o que que fica? Então quando eu pensava justamente em ir para esse lugar de mentora, eu vou ser única e exclusivamente mentora, eu não vou sustentar rótulos dos outros, eu não vou sustentar cargos dos outros, ainda que eu tenha, né, recebido vários títulos de importância, de reconhecimento, mas ainda assim algo em mim queria algo diferente. Aquela coisa, aquela inquietude, mas o que que disso realmente me representa? E não é também um sentimento de ingratidão, que às vezes as mulheres elas acessam isso, né, "Ah, mas parece que eu estou sendo ingrata", não, cumpri o seu papel. Então é um ato de coragem, sim, eu sei que hoje eu traduzo muito isso para as mulheres, né, dessa coragem, posso estar com medo, eu também tive medo e tenho também os meus medos, ainda assim que não me falta coragem, para enfrentar cada um desses medos e ir para um próximo passo. Então quando você sabe, né, Ângela, quem realmente você é, aquilo que você acredita, quais são as tuas bases, os teus valores, os teus princípios, você não tem do que ter medo. Aí vem o desapego. Quem quiser permanecer, que permaneça. Para alguns soa como talvez egoísmo, arrogância. Os meus sabem quem eu sou. E é isso que me importa. Então a Luísa sabe que é a mamãe Fábio. É a plena com as plenas, enfim, ela está imersa nesse universo. Não foi sempre assim, não. Então tiveram várias travessias dentro de tudo isso. Então quando eu sou honesta comigo, me olho no espelho, é isso, essa é a minha identidade, não adianta querer contar outra história. Eu não sou a história que me contaram, eu não sou a história do que me aconteceu, é aquilo que eu escolho, aquilo que eu acolho, aquilo que eu realmente vou honrar. Então ser verdadeira vem de encontro inclusive à plenitude. Honesta, verdadeira consigo mesma. O respeito para consigo mesma também. E nessa tua fala cabe muito a questão do quanto os ambientes externos não podem estar te afetando nesse teu momento, nessa tua escolha. Até aqui vai soar uma pergunta, assim, um pouco pesada, mas é que vem muito do julgamento da sociedade
E nós, como coautoras, quando fomos convidadas, teve o julgamento, né. "Ah, entrou para escrever o livro, então você vai tomar agora decisões que vão afetar a tua vida de relacionamento, porque a Fabi seguiu esse caminho?" E eu, como coautora, não é o que a Fabi seguiu. A gente está aqui junto para aprender um caminho mais leve, mas aceitando a nossa história, aceitando quem a gente é. Mas como que ressoa isso para você? Liberdade, Manu. Achei genial essa pergunta, porque nós precisamos falar de alguns assuntos e a Fábio sempre foi essa que tocou em assuntos que fossem talvez tabus, enfim, preconceitos. Tem bandeiras que eu levanto, sempre levantei, e que eu sei que geram desconforto. Então a minha presença por si só, uma mulher plena, ela não pede licença, ela chega. Eu quero. Não, é porque quando realmente você está no seu lugar, você é quem você é. Entra de novo a autenticidade. E aí 2 questões, 3, aliás, dentro do que a Manu trouxe, eu teria para falar muito mais, né, mas vamos lá. O ambiente, as pessoas que estão no nosso entorno nos moldam, sim, se você não sabe quem você é. Eu demorei muito para entender isso. Então eu abdiquei, eu negociei, eu passei a sonhar sonhos dos outros, eu fiz coisas que os outros queriam que eu fizesse, me tornei quem os outros também queriam que eu me tornasse. Foi de todo ruim? Não, porque senão eu não estaria aqui. Então isso me fortaleceu, me trouxe um know-how, me trouxe experiência, vivência, uma vida interessante. Sim, porque as pessoas querem ouvir as minhas histórias, aquilo que eu já vivi, o que eu vi, enfim. Se você é uma pessoa organizada e você convive com desorganizados, é a maioria que vence, de certa forma, sim. É a história da ovelha negra, a história da laranja podre, enfim, vários exemplos. Mas dentro disso, também vem de encontro. Se eu sou, daqui a pouco, a pessoa mais influente na mesa que eu estou, está na hora de eu mudar de mesa, né. Quem são as pessoas com as quais você decide conviver, os ambientes que você decide frequentar. Isso precisa estar alinhado com quem você é ou com quem você quer se tornar. Se você está em meio a fofocas, você vai ser fofoqueiro tal e qual. Aquela história: "Ah, meu amigo mandou perguntar, minha amiga mandou perguntar". Não, fala sério, é você que quer saber. É um dos pontos. O segundo ponto é, uma coisa é o livro, né, O Jeito Plena de Ser, a Fábio enquanto idealizadora, enquanto líder do movimento, convidei 30 mulheres. Única coisa que eu disse a cada uma, inclusive vocês quando receberam o convite, fossem quem de fato fossem. Quero que você seja quem você é. Não me importa qual é o teu título, não me importa qual é o teu diploma, o cargo que você exerce, se você é casado, se você é solteiro, se você é mãe, se você decidiu não ser mãe. Não estou trazendo aqui num sentido pejorativo, pouco importa, não é para soar pesado, mas que de fato cada uma pudesse acessar o seu melhor. E alguns relatos inclusive vieram: "Fábio, é a primeira vez na vida que eu pude ser quem de fato eu sou, sem que alguém me cobrasse". Ainda que talvez viesse uma cobrança depois: "Ah, mas você não falou de mim lá no livro, no capítulo. Ah, você não contou tal parte da história". É um recorte. Desse livro a gente poderia transformar em outros 30. Sim, com certeza. Esse é um dos, né, dos outros pontos. E um terceiro ponto, Manu, estar enquanto mentora, eu estou passos à frente. Por mérito meu? Sim. Aquilo que eu escolhi fazer ou deixar de fazer, as escolhas que eu fiz na minha vida, dizem respeito a mim, não dizem respeito ao outro. Isso tem uma coisa que eu não me importo com o que as outras pessoas falam, dizem, pensam, o que é do outro. O que eu preciso aprender a separar o que que é o caos alheio e o que que me compete. Se, se, né, alguém vem e me fala algo sobre mim, interessante ponto de vista. Pena que isso não me traduz. Então, é uma das minhas características essa escuta seletiva, isso me importa ou não me importa? O que que vai mudar na minha vida?
Se tocou em mim, é porque eu preciso olhar, toma que é meu. Né, Bruna, falei alguma coisa, te incomodou, toma que é teu. Então a gente não pode terceirizar responsabilidades nossas, mas isso é muito normal. Por quê? Eu quero validar aquilo que eu estou falando. Então eu tirei aqui uma conclusão, não conheço da missa, né, um centésimo, e aí eu saio daqui a pouco falando: "Ah, Fábio isso, a Fábio aquilo". Que bom que estão falando, sinal de que o meu papel foi cumprido, que é deixar inquietudes. Agora, Manu, se dentro da minha atmosfera, não vou nem falar só dos meus encontros que eu promovo, porque não são somente encontros presenciais, não, já são 5 anos enquanto mentora no meu negócio, mas são 22 anos trabalhando com pessoas. Então, se eu encontrar alguém e me disser assim: "Fábio, eu preciso vir te agradecer", e isso acontece. Porque naquele dia em sala de aula você me falou que eu estava na profissão errada, que aquilo ali não era para mim. Na hora que você falou me doeu muito, mas hoje eu reconheço, porque se você não tivesse me falado isso, talvez eu não teria me alertado. Ou seja, eu precisei concluir algo para iniciar um outro algo, profissão. Relacionamento da mesma forma, né? Eu não escolho por ninguém, nem a profissão, nem o relacionamento, você vai ter filho, não. Meu papel de mentora não é esse. Contudo, é possibilidades que existem. Porque se uma mulher daqui a pouco pensou fazer uma transição de carreira, empreender ou encerrar um relacionamento, mulheres que estão acompanhando, inclusive, e os homens também, é porque esse relacionamento ele já estava de mal a pior. O que que aconteceu agora? Trouxe clareza. Ou seja, talvez você estava dentro de um relacionamento que já estava morto, ou que você estava sendo manipulada, ou que você se deu conta de que realmente não era a pessoa, assim, dentro da profissão. Entende que independente do contexto, e enquanto mentora, a minha escolha foi justamente o quê? O que eu vivi, além do conhecimento teórico, de formações inúmeras, mas é a minha vivência. Então eu falo do que eu vivi e do que eu vivo. Eu posso falar sobre algum outro assunto, astrologia, por exemplo, mas eu não sou a Eva, né, eu não sou astróloga, então não tenho propriedade para falar disso. Agora, daquilo que eu fiz ao longo da minha vida, aquilo que eu desenvolvi, então isso também faz muita diferença, né, Manu. Então eu sei que as bandeiras que eu levanto hoje, elas são realmente no tocante do que incomoda. Porque a Fábio está falando de liberdade, está falando de autenticidade, está falando de plenitude, de prosperidade, está falando de organização, está falando de rotina, de várias coisas. Porque eu vivi isso. Então, se isso vai trazer clareza, vai trazer direcionamento, vai ser a viradinha de chave para essa mulher, não é porque a Fábio disse, mas é porque ela acessou o que ela precisava para as escolhas que ela está fazendo. Não escolher também é uma escolha, né, então bem pertinente e nós precisamos falar mais desses assuntos. Aquilo que socialmente, às vezes, não é aceito, ou que somos rotulados. Então eu, por mim, tudo bem, liga o foda-se, pense o que quiser. Então eu sei que essa minha segurança, essa minha confiança também transmite algo para as mulheres, de elas se sentirem mais seguras, e elas se sentirem mais confiantes de que se eu conseguir, a Fábio conseguiu, você também consegue. E tenho para mim, inclusive, né, que um dos meus propósitos de vida, vamos dizer assim, é essa é a minha liberdade, né, servir para libertar outras mulheres, com certeza eu consegui atender um propósito e, acima de tudo, poder levar vida para as mulheres. E aí abre camadas para muitas coisas, né, a liberdade de ser quem eu sou, de personalidade, geográfica, trabalhar onde eu quiser, financeira, assim como, de tempo principalmente, que o meu objetivo quando eu comecei a empreender foi muito esse, liberdade de tempo.
um conjunto, não tem como separar uma coisa da outra. E Fabi, qual foi o momento da sua vida que você se deu conta que estava vivendo algo assim tão desafiador e que o teu jeito único, ele te sustentou, né, de uma forma que você atravessou de forma plena, como assim, uma solução para outras mulheres que estão vivendo algo parecido? Uau! Não tem um momento só. Puxar a lista. Vamos puxar a lista. Até porque o que é desafiador para cada um também tem um significado diferente, né, Bruna? Sim. Para cada uma é desafiador. Diria que uma grande virada de chave, a maior, assim, um divisor de águas na minha vida, foi o nascimento da minha filha. A partir do nascimento da Luísa, que realmente eu me tornei reativa, nada estava bom. Sabe aquela coisa, eu vou deixar todos os pratos cair. Eu sustentei até aqui, agora eu não dou mais conta. Todas nós vamos ter algum marco na nossa vida. Então ela, eu diria que foi um grande divisor de águas. Então, profissionalmente, eu já estava inquieta, eu já não queria, eu sabia o que que eu não queria mais, não sabia o que que eu queria, mas o que eu não queria mais. Então foi uma das travessias, eu gosto de falar das travessias, né, profissionalmente falando. Então foi bem desafiador? Foi. Porque você encerrar uma carreira onde você tem um reconhecimento, onde você está dentro de um plano de sucessão, onde você é muito bem remunerada, uma trajetória de 13, 14 anos, né, como uma consequência, foi muito bom enquanto durou, mas não vai poder durar para sempre. E eu comecei a fazer contas, né, eu tinha 30 anos quando a Luísa nasceu, eu pensei: "Gente, eu vou ficar mais 10 anos vivendo isso aqui, não dá". Então as coisas foram se organizando. Então foi um grande desafio, sim. Um outro grande desafio que aí entrou muito de encontro a essa questão da plenitude, foi muito mais da minha vida pessoal. No profissional, essa travessia fortaleceu muito o empreender, me conectar com outras empreendedoras, com outras mulheres que estavam iniciando seu negócio ou que já estavam empreendendo e que queriam liberdade de tempo, de estar com os seus, fazer as suas escolhas. Então, a sua liberdade é o seu tempo, a minha liberdade e meu tempo veio daí. O segundo grande momento, eu diria, que foi realmente assim, não tenho mais nada para perder agora. A única coisa é minha filha. Eu e minha filha, minha responsabilidade. Onde eu abdiquei de tudo que eu havia construído, realmente, né, enfim, ao longo da minha vida. Então foi bem desafiador sim, porque aí entra em todas as outras áreas da tua vida. Então você romper um relacionamento de uma forma consciente, madura, adulta, né, enfim, que está envolvendo família, está envolvendo filha, está envolvendo outra pessoa. Então, a gente teve muita clareza disso, né, nesse entorno. E aí vem as consequências, obviamente, é toda uma reorganização de rota. Vem sim essa questão, né, dos preconceitos da sociedade, não podemos dizer que não, porque existe sim um QI, né, de indicar: "Ó, ela é separada, ela é divorciada. Ah, ela tem uma filha, mãe solteira, tarará", as curiosidades que vêm, enfim. Então eu sempre tive muita clareza também daquilo que eu queria e de sustentar, Bruna. A partir daquilo que nós decidimos vem uma sustentação. É onde que também as mulheres às vezes têm dificuldade. A parte Escolher mais difícil, né? é bancar. Então, inclusive para as mulheres que estão nos acompanhando, que talvez estão num momento, né, de desafio, de transição. Antes, quando a Ângela falava das versões, quando você olha para uma versão anterior e pensa: "Meu, isso aqui não combina mais comigo, tô fora de contexto". Aí eu olho para uma versão que eu quero ainda atingir e não atingir, é porque você está nesse momento de travessia. Então ter com quem contar é muito importante. Eu não tive. Não que eu não tive assim, tem a família, as tuas amizades,
Mas algumas coisas que eu tive que procurar por conta própria, e aí uma das coisas sempre nas travessias que eu mais pensava: "Gente, vai ter mulher que vive isso aqui e vai chegar até mim em algum momento". E elas foram chegando, né, então, ter com quem contar, então hoje fortalece muito isso, esse meu movimento, essa minha bandeira da liberdade, da plenitude, de ser quem você nasceu para ser. Tem coisas que parecem, nossa, tão bonitas e na prática como é que funciona? Às vezes nós que complicamos, ela é mais simples do que pode parecer. Sim, às vezes está tão em meio a algumas situações que você não consegue sair dali. Disso já poderíamos gravar um Plenascast inteiro. É. Fabi, você comenta que a maternidade, ela foi um divisor de águas na tua vida, uma virada de chave. E um trecho do teu capítulo fala sobre a Luísa dizer que primeiro ela tem que amar ela mesma, depois a mamãe, o papai, vovô e vovó. O que que você sentiu naquele momento que você percebeu, que você olhou e pensou assim: "Eu tô no caminho certo"? Já respondeu tudo, né. Querida, né, a Luísa vai ouvir: "Filha, a mamãe tá falando de você", porque ela pergunta: "Você escreveu sobre", no meu primeiro livro também, né, eu escrevi sobre a Luísa, agora, né, no Jeito Plena de Ser também, eu digo: "Filha, não tem como a mamãe falar da mamãe sem falar de você, porque você é parte da mamãe, é fruto sim, né, do amor, enfim". Eh, então, veja só, né, a grande virada de chave, o nascimento dela, um grande marco, assim como estar com ela. Então era muito isso, poder estar com ela, ter tempo de qualidade. Quando planejava uma gestação era justamente isso, ter tempo para acompanhar, educar. É muito diferente ser mãe e ter um filho. Nem sempre eu amo ser mãe. Isso também é um outro assunto que soa às vezes muito forte para as mulheres, não dá pra pegar só esse recorte. Mas porque nós também queremos fazer outras coisas. Nós, eu digo porque inclusive as plenas que estão aqui me entrevistando, elas fazem parte, né, desse movimento e sempre entramos nesse assunto. Então conforme ela foi me acompanhando, era na transição dos 2 para 3 anos de idade dela, se eu não me engano, então ela acompanhou tudo isso. Então ela foi vendo a mãe dela, nós somos o espelho enquanto mães para as nossas filhas. E aí eu pensava assim: "Gente, eu preciso também integrar essa versão mãe que eu não conheço". Você se torna mãe, nasce uma mãe, agora que não tem manual, cada mãe é a melhor que pode, então eu serei essa melhor mãe para ela, mas não no sentido de: "Ah, isso é uma obrigação ser a melhor mãe", é aquela mãe que eu posso ser. Isso bate de frente com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas avós, com a minha filha e assim por diante. Então, quando ela começa a perceber, ela vai construindo o manancial dela, daquilo que a gente vai falando para os nossos filhos, demonstrar o amor de várias formas diferentes. E ela que saiu por conta própria e nem foi quando estava comigo, estava com a avó, né, estava com a minha mãe. Então, nem sei dizer a grandiosidade que é. Eu dizia: "Ah, uma mãe coruja, sim, babona, sou, né, essa sim". Mas partiu dela, então não foi algo assim: "Ah, não", foi daquilo que ela ouviu, daquilo que ela presenciou, né, então a questão do respeito sempre foi algo muito forte dentro da nossa família, tanto na minha família de origem, quanto na família que eu constituí com, né, na época, o pai dela. Então eu vejo que é muito de base também. E também sempre acreditei que seria uma falta de respeito para com a minha filha, daqui a pouco desrespeitar o pai dela ou coisa do gênero. Então, para mim, os papéis são muito claros, muito divididos. Vejo que também isso é importante a gente falar. Honrar, porque até então fez parte da minha história. Não posso tirar isso da minha vida, outros relacionamentos, enfim. Então, é muito mais sobre o que ela viu do que sobre somente o que ela ouviu da mãe dela. E as crianças, a partir de uma certa idade, elas vão correlacionando, né? Opa, tá me falando isso, mas tá acontecendo aquilo.
né. Então as demonstrações, acredito que as minhas escolhas, inclusive, vão servir para mais tarde na fase, né, adulta, ela compreender as escolhas da mãe dela, porque vai chegar esse momento, ainda que hoje ela peça sobre algumas escolhas minhas, mas vai chegar o momento que ela vai conseguir interpretar isso pelas lentes dela. E quando ela chegar na fase adulta, enquanto mulher, ela vai conseguir entender, de que modo não sei, isso é uma coisa dela, né, mas que a mãe dela sempre foi verdadeira. A mãe dela sempre foi muito autêntica, foi muito honesta consigo mesma, eh, buscou sempre viver aquilo que eu sempre falei, né. E aí também a minha profissão vem muito de encontro a isso, porque eu vivo aquilo que eu sou e prego, vamos dizer assim, né, o meu discurso é aquilo que eu vivo, não é incongruente. Não vou falar sobre algo que eu não vivo. Acho que vem bem de encontro a isso. E tanto é que estão aí, né, plenas mirins, querendo escrever o livro também, convidando as amigas, as colegas. Então é pelo exemplo, né, quando nós admiramos a nossa mãe, vem de encontro a isso. Então eu tenho certeza que, tem dias que ela deve odiar a mãe dela, faz parte. Vai ter que lidar, sim. A gente sempre fala sobre respeitar a individualidade, inclusive. E agora que a gente está finalizando esses episódios, o que a gente pode esperar da Fabi, da Nova Era Plena? Não sei se você quer contar um pouquinho desse marco. É 2026. O que você diria para essas mulheres? O que esperar da Fabi? Sei que não foi uma pergunta É. boa. Não, foi uma ótima pergunta, a Manu ela sempre faz essas perguntas bem, assim, incisivas, né, enfáticas. O que esperar da Fabi? Existe sim muitos planos, né, de uma continuidade de outra forma, que é a Nova Era Plena, que está aí já, o Laboratório da Plenitude. Assim como vem às vezes a vai ter uma próxima edição do Jeito Plena de Ser? Não sei, eu também não gosto muito de ficar amarrada, né, pensar isso, aquilo, porque quando eu tentei fazer isso, Manu, as coisas não aconteceram muito dentro desse script. É necessário, né, termos uma organização, um plano, de certa forma, sim. Mas também deixar as coisas livres, que aí seria incongruente falar de liberdade e ficar presa, né, em alguma coisa. Então o que esperar da Fabi? Tem os seus mistérios. Uma mulher plena, ela tem, né, o ar de mistério, o que que vem agora, o que que vem na sequência. Quem estiver acompanhando vai presenciar, quem já está dentro, inclusive, da Nova Era Plena, já está vivenciando isso. É uma nova versão da Fabi, sim, até porque para quem estava atuando com negócios, não é mais agora esse o meu plano de trabalho, não, é levar a plenitude, né, esse universo da plenitude para o mundo, para as outras mulheres. Então, diria que está mais nesse caminho, né, Manu? Assim como, finalizar o Plenascast dentro dessa temporada do Jeito Plena de Ser, é um misto, não vou dizer que não, antes nos bastidores aqui surgiu muita coisa, porque eu sempre tive essa vontade, esse desejo realmente de levar para o mundo, dar voz, de alguma forma, que eu não sabia na época qual seria essa forma, mas dar voz, que fosse a minha própria também, assim como para outras mulheres. Tantas histórias incríveis que eu acompanhei ao longo desses anos todos. E o Plenascast ele veio bem com esse propósito, dar voz. O jeito plena de ser, ele veio para dar vez para mulheres que talvez nunca nem se imaginaram. Fábio, nem nos meus melhores sonhos imaginaria escrever um capítulo de um livro, levar a minha vida para outras pessoas, milhares, né, best-sellers, 5.000 exemplares, inclusive. Então é um misto. Vamos levar assuntos que todas as mulheres
tem interesse, tem curiosidade, não venham me dizer que, isso daqui não, não. Talvez você só não integrou, não se permitiu viver, acessar. Isso daqui já passou. Não, se você fala nesse tom é porque tem coisa. Não me venha dizer que não. Tem um ladinho aqui da bruxa da Fábio, pode ser. Então, é um misto, né, de sensações, de oportunizar isso, me desafiar, porque estar aqui, né, enquanto entrevistada hoje, eu já fui entrevistada em outros momentos, já. Ser entrevistada dentro daquilo que você mesmo, né, tá coordenando, liderando, é diferente? É, mas é gostoso também. Aí, então, estar nesse lugar também é prazeroso, porque é esse o objetivo. Estamos finalizando, sim, aquela coisa, no livro também falo, né, da sensação de concluir o livro. "Ai, vamos continuar, tá tão gostoso, é desafiador, mas eu também gosto desse desafio", o liderar protagonistas, né, pessoas que são formadoras de opinião, então gera várias coisas, então eu sempre gostei muito desse laboratório, e não por acaso que surgiu o laboratório da plenitude. Eu sempre dizia assim: tá no meu TCC, eu tô pesquisando para o meu TCC, mas é para o laboratório da vida real, porque a vida real ela não permite ensaios. Eu vou ali, vamos ver o que que vai dar, vai vida real. E desde o início, né, nosso diretor aí sabe disso, não teve ensaio. Primeiro vamos fazer um teste, um piloto. Não, e entendemos no decorrer, né, do nosso percurso, inclusive, né, um agradecimento oficial ao nosso diretor aqui, né, ao William, pela condução dentro desses 25 episódios. Nem todas as coautoras decidiram, optaram em gravar e tá tudo bem. Nunca foi uma obrigação isso, foi um convite. E desde o início o convite foi para além de um capítulo de um livro e quem, né, esteve presente para isso, cá esteve. Então é um misto de muitas sensações, sim, e é um marco muito importante para cada uma das 30 coautoras, assim como para mim em especial. Foi muito importante essa fase, que veio consolidar algumas decisões que talvez se não fosse dessa forma, talvez a Fábio também não teria decidido. Porque tem isso, né? A gente quer algumas coisas, mas também precisamos encerrar. Para que o novo se faça, a gente precisa encerrar aquilo que está acontecendo e ainda que seja bom. Então, teremos muitas histórias, Manu? Teremos. O que exatamente? Só acompanhando a Fábio para saber, mas com certeza muita coisa incrível. Muita coisa incrível, sim. Já foi muito pior, assim como eu digo nos treinos, foi me preparando para ir. Já foi pior? Já foi. Então, se melhorar, melhora. Bom, estamos quase encerrando por aqui, né, porque hoje foi diferente, né, meninas? Quem entrevistou a dona Fabiane fomos nós. Não sei se a gente passou, né, na prova, mas a gente tentou. E também a gente quer agradecer aos patrocinadores que estiveram conosco desde o início, que é a Top Sport, né, Bruna? E a Manu Chaves Concept. Obrigado por acreditar no projeto, né? No trabalho das meninas, principalmente da Fábio. E a gente agradece e espera que vocês permaneçam por um longo tempo, né, conosco. Então, para finalizar, Fábio, uma frase para tatuar, que não pode faltar. Que se tornou uma filosofia de vida, inclusive tatuado realmente, né, Bruna? Na minha pele, assim como a Bruna que já está vivendo essa filosofia de vida, que é viver é sentir. Bem, eu queria agradecer, foi acho que uma honra, né, uma oportunidade estar aqui do outro lado te entrevistando, desafiador, né, porque
uma coisa é você estar como espectador, uma coisa é você fazer parte, outra coisa é você entrevistar, né, alguém que você admira e que você sente como segurando tua mão e te guiando e alguém que você pode contar, né. Então muito obrigada por oportunizar isso para nós. Ah, que bom. Fico feliz também em trazer essa oportunidade. Como se falou, né, Bruna, da travessia, de segurar a mão, realmente, em especial vocês, assim como as outras plenas também, mas vocês, inclusive, que estão, né, desde o início, dentro de toda essa movimentação que aconteceu, cada uma também tem a sua parcela, a sua contribuição, para que o jeito plena de ser realmente se tornasse o que se tornou, assim como o depois. O que que vem agora, né, a Manu verbalizou muito bem isso, e é algo que sempre ficou muito presente nos nossos encontros, da participação de vocês em tudo aquilo que a FAB sempre levou ao mundo. Então parabéns por vocês se permitirem também viver esse momento aqui, experienciar isso, trazer a verdade de vocês, o jeito único de vocês também para me conduzirem muito bem, inclusive. E gratidão, Fábio, pela oportunidade que todas nós tivemos de fazer parte desse projeto, por nos deixar viver e sentir esse projeto, porque como eu, quase todas nós aqui, nos desafiamos, né, de formas diferentes para conseguir realizar. E para mim foi um sonho realizado. Eu nem nos meus melhores sonhos imaginava que eu ia ajudar a escrever um livro. Então, muito, muito obrigado por nos proporcionar escrever esse capítulo, poder vir aqui falar sobre ele. Essa entrevista foi muito importante. Quantas de nós talvez teria essa oportunidade de outra forma? Então, muito obrigada por nos oportunizar tantas coisas diferentes, tantas coisas boas que só nos fazem crescer como ser humano, como mulher. Para complementar a fala da Ângela, eu trago aqui que é muito sobre deixar a nossa marca no mundo. Então, o jeito plena de ser foi isso para mim, para nós, porque a gente aqui de uma cidade tão pequena e tá levando um pouquinho da nossa história para o mundo e a Fábio enfatiza e conduz essas mulheres para o futuro. Obrigada. Que bom. Realmente, conduzir mulheres para o futuro, dentro das nossas realidades, dentro dos nossos anseios, dentro dos nossos desejos. Que bom também, né, ouvir isso de vocês. Seria até, talvez, clichê repetir, né, isso. Eu também me sinto muito honrada em poder conduzi-las, muito abençoada também em ter mulheres incríveis no meu entorno. Com certeza nós nos fortalecemos quando nós estamos em meio a pessoas, a mulheres em especial, que buscam os mesmos objetivos. Aqui não existe espaço para competitividade. Não, é realmente um campo de fortalecimento, um campo muito poderoso, grandioso, que nem eu, talvez, né, não conseguisse dimensionar a proporção que realmente seria o jeito plena de ser, e aquilo que virá ainda, até porque o Plenascast, ele está encerrando essa primeira temporada dentro, né, do jeito plena de ser, contudo ele permanece. De que forma ainda não está finalizado, como vai ser, qual vai ser a sequência, com certeza vai ser para contribuir para as mulheres que estão nos acompanhando, mulheres reais, mulheres autênticas. Então, é isso, deixar realmente o nosso legado no mundo. Que bom contar com a participação, com o acompanhamento de cada uma de vocês, mulheres que estão dentro dessa temporada. Afinal, foram 25 episódios, de muitas horas nos bastidores, de muita preparação, de toda uma organização para que vocês conseguissem aí acompanhar esse episódio de 30 minutos, que chega até as nossas plataformas de streaming. E é isso, criar a realidade é realmente acreditar que a nossa autenticidade vai nos conectar ao nosso futuro e que estamos aqui escolhendo o caminho da plenitude.